Zé pede para que Bina deixe Zuka se casar em paz, porque toda vez que eles pensam nesse casório, acontece alguma coisa. Então é melhor que eles casem logo de uma vez antes que apareça outra novidade. Mas Bina, como sempre, insiste para que Zuka use o vestido que era para o seu casório com Tobia, mesmo a cabocla dizendo que não. Enganada, a pobre da Bina diz que Zuka é pura e tem que casar na igreja. Mas como a pureza já foi-se embora que não tem nem mais graça, Zuka termina rasgando esse vestido para acabar com essa quizila. Bina se impressiona com a revolta da filha. Zuka diz que não aguenta mais ver a mãe atrapalhando a vida dela e de Luiz. Bina diz que não vai aceitar esse casório. Zuka afirma que sente muito, mas vai se casar assim mesmo. Joaquim não se conforma por Luiz ter ido atrás de Zuka. Pequetita sugere que eles façam uma visita a Boanerges. Generosa e Felício se preparam para conhecer a casa de Rosa e de seu marido Jorge Adib, um próspero comerciante. Tina e Tobias ficam surpresos com as voltas que o mundo dá e se alegram por sua irmã estar bem de vida. Mas como a felicidade de pobre dura pouco, o delegado chega para prender Tobias. Mariquinha se desespera e implora para que seu pai ajude o marido. Na delegacia, Tobias entende que terá que esperar seu julgamento no Chilindró. Chechel promete ajudar na campanha de Boanerges e espera ser perdoado. Olha só que cocada de sal, quem não te conhece que te compre. Neco fica surpreso ao saber da prisão do seu cunhado raivoso. Na prisão, Tobias discute com Desidério e fica sabendo que o cabra que ele matou era irmão do safado do Desidério. Mariquinha visita Tobias e chora. O peão pede que ela permaneça calma. Ele jura amá-la muito mais do que pensava ser capaz. Justino e Boanerges discutem por causa das pendengas que ele já tem. Neco pede para que eles parem com isso de uma vez. Justino propõe se juntar a Boanerges para pedir ao juiz a liberação de Tobias. Acho difícil dar certo, porque os dois brigam até para quem vê que atravessa a porta primeiro. O delegado garante a Mariquinha que Tobias vai ser inocentado. O delegado promete ajudar o casal usando a gravidez como argumento. Generosa e Felício sofrem por saber que o filho está na cadeia como um criminoso. Boanerges e seus companheiros conversam sobre o falso enterro e temem ser indiciados também. Tobias fica em liberdade até o julgamento e agradece a Justino. O coronel retruca e diz que Tobias é um homem muito honrado e está feliz que ele esteja casado com sua filha. Ai, que fofinho. Dá um abraço, Tobias também, véi da cara de bulldog velho. Justino, pelo jeito, tomou tento nessa vida e avisa a Neco que eles vão à fazenda de Boanerges pedir a mão da regateira da Belinha para ele. O vigário convida Boanerges para o casamento de Zuka e Luiz, que será uma cerimônia simples. Boanerges estranha um pouco, mas aceita. O médico também apoia a decisão da noiva. Eles dois sabem que ela está grávida. Belinha e sua mãe escolhem seu vestido de noiva quando são surpreendidas pela visita da família de Neco. Justino aguarda impaciente a chegada de Boanerges na fazenda. Ele vai bisbilhotar Neco e Belinha, mas acaba dando meia volta. Bina se recusa a ir ao casamento, mas Zuka bate o pé e mantém o que está marcado. Zuka diz que sua mãe pode tramar algo para separar os dois e Bina fica magoada, mas Zuka não muda de ideia. Justino dorme de tanto esperar, mas Neco acorda. Boanerges chega em casa e fica surpreso ao ver a família de Neco lhe esperando. Justino, que é uma peste, diz a Boanerges que não vai ter casamento. Boanerges ferve de raiva e Justino aposta 3 vacas com Boanerges de como Neco não casa sem seu consentimento. O trouxa do Boanerges acaba aceitando a aposta. Justino então avisa que está ali para pedir a mão de Belinha para seu filho. Ele se ri e diz que vai passar lá no outro dia para escolher as vaquinhas. Todos comemoram ao pedido de casamento, à liberdade de Tobias e ao casamento de Zuka.
Bina diz que não vai ao casamento de Zuka, pois ela está casando como se fosse uma perdida. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Joaquim diz para Pequetita que não vai permitir o casamento de Luiz com Zuka. Eita, que Zuka e Luiz precisam tomar um banho de sal grosso para ver se afasta essas mazelas desse povo. Edmundo aconselha Joaquim para não se meter no casamento de Luiz. Pequetita defende o casal e fala também que muitos disseram que ela não devia se casar com Joaquim, assim como ele está tentando fazer com Zuka. Ela diz que as pessoas falavam porque Joaquim era mais velho que ela e a moça iria desperdiçar sua juventude. Mas Pequetita não ligou e agora está feliz e realizada. E se ele for para a Vila da Mata atrapalhar a felicidade do filho, ela não vai junto. Chico defende Bina e desconfia do jeito de Zuka. Generosa prefere não viajar até o julgamento de Tobias. Ciana e Boanerges acham que Bina está arrasada com esse casamento às pressas. Zuka tenta conversar com a mãe, mas Bina ignora. Zuka então acusa sua mãe de sempre querer estragar sua felicidade, mas Bina não dá ouvidos e continua ignorando a filha. Zuka desabafa com Ritinha e diz que não se importa mais com a opinião de seus pais, nem tampouco com o pai de Luiz. Ela só se importa agora em se casar e ser feliz. Boanerges diz ao vigário que fará uma festa de casamento para a filha e será inesquecível. Antes de irem para o casório, Zuka e Luiz pedem para que Bina e Zé reconsiderem, mas eles garantem que não vão à igreja. Ressentida, Bina diz que é melhor que eles casem logo, antes que ela atrapalhe mais a vida do casal, e sai cheia de dodói. Zuka pede que Chico tente convencer seus pais a reconsiderar. Depois, Chico comenta com Ritinha que o casamento de Zuka e Luiz já deve ter sido consumado há muito tempo. O casal segue para a igreja enquanto Joaquim e Pequetita viajam no trem. Zé vê Bina aos prantos e pergunta o porquê da mulher implicar tanto com Luiz. Depois, ele deduz que Bina tem medo que Luiz leve Zuka embora. Boanerges e Ciana tentam dissuadir Zuka e Luiz, mas a cabocla está decidida. Receosa, Zuka diz para Boanerges que precisa casar o quanto antes. Assim resolve logo esse assunto de vez. Boanerges lembra do assunto e acaba concordando. Quem fica desconfiada é Ciana, mas Boanerges desconversa. Belinha visita Neco e ele, todo saliente, tranca a porta da prefeitura e beija sua noiva. Ela avisa que ainda não é sua esposa e pede para que ele abra a porta. Belinha convida Neco para ir ao casamento relâmpago. Joaquim e Pequetita chegam ao hotel. Zé e Bina escondem que Luiz e Zuka foram para a cidade casar. Luiz se incomoda um pouco de ter que se confessar, mas Zuka o instrui de como resumir seus pecados sem muitos detalhes. Joaquim conta para Zé e Bina que Luiz está totalmente curado, convencendo-se a Bina. Como é de costume, Chico acaba dando com a língua nos dentes e Sinha Bina é obrigada a contar a Joaquim sobre o casamento de seus filhos. Os noivos aguardam a chegada dos padrinhos Chico e Ritinha, mas Boanerges fica agoniado com a demora e tenta apressar a cerimônia. Zé, Bina, Joaquim e Pequetita correm desesperados para a igreja. O vigário começa a cerimônia e quando faz a fatídica pergunta se tem alguém que conhece alguma coisa que possa impedir esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Bina e Zé, Joaquim e Pequetita invadem a cerimônia, mas para abençoar seus filhos. Bina acaba pedindo perdão à filha e Zuka pede desculpas para a mãe pela malcriação. O casório finalmente acontece para o alívio de Zuka. Nastácio garante que depois do casamento de Neco e Belinha ele vai embora. Nastácio promete buscar Zaqueu quando ele se estabilizar na vida. Todos comemoram o casório e mais tarde Zuka conta para Luiz que está grávida. O advogado agora entende a pressa da cabocla. Zuka já avisa de antemão que o filho vai nascer de 7 meses, só que não, né? E no outro dia, Boanerges e Justino discutem onde vai ser feita a festa de casamento dos filhos. Enquanto eles brigam como cão e gato, o vigário se irrita e diz que não vai mais celebrar casamento nenhum e sai correndo para longe dos dois. Pepa, Ciana e Belinha tentam resolver esse caos porque senão o casório não vai sair.
Justino, teimoso como uma mula, vai encher os ouvidos de Neco, avisando que se ele não fizer a festa na sua casa, não vai dar o consentimento para ter casamento mais nenhum. O delegado prende Macário na mesma cela que Desidério. O presidiário olha para o defunto vivo com espanto e tenta se justificar. Desidério jura que só confessou porque disseram que ele havia morrido. Desidério afirma que sempre foi leal e diz que por pouco não matou Zé da Estação, que quase o flagrou roubando o telegrama de Boanerges como ele mandou. Macário não se importa e diz que ele vai pagar sozinho porque o juiz nunca vai acreditar na palavra dele. O delegado e o juiz aparecem e dizem que ouviram tudo. O delegado manda Macário arrumar um bom advogado e pede ao juiz que arquive o processo contra Tobias. Se lascou, capitão Carteiro, tiro no furico. Boanerges e Justino só discutem sobre como ajudar Tobias em seu julgamento. Eles temem que o julgamento de Macário seja por motivos políticos, já que eles se meteram nesse entreveiro. Mariquinha avisa Tobias que Luiz vai defendê-lo, mas Tobias fica preocupado com ela e seu filho. Ele pede que, se for preso, Mariquinha volte para a casa de Justino. A moça diz que o ama e ficará na casa deles até que ele volte, caso ele seja preso. Nesse momento, o delegado visita Tobias e avisa que ele está livre e que Macário e Desidério serão julgados em Vitória. Pronto, acabou-se esse aperreio, agora que comece outro, né? Dias depois, Luiz e Zuca contam para Bina e Zé que compraram uma fazenda com a ajuda de Joaquim. Edmundo chega à cidade e Joaquim pede desculpas por não ter passado um telegrama contando as novidades. Joaquim pede que o amigo fique para o casório de Belinha. Enquanto isso, a briga pelo local da festa continua. Ciana avisa ao marido que ela e Pepa decidiram onde será a festa. Boanerges estribucha, mas Ciana não se importa. Pepa também comunica a Justino que bate o pé afirmando que tudo será como ele quer. Mas Pepa mostra para ele quem manda e afirma que já está tudo decidido. Ciana conta que a festa será na divisa das fazendas, perto da árvore onde Belinha e Neco se encontravam escondidos. Boanerges se irrita com a revelação, mas quem manda ali é a mulher. A caboclada comenta o acontecimento com muita alegria. Generosa quer que Tina viaje com ela e seu pai para a casa de sua irmã, mas a jovem viuvinha não aceita. Nesse momento, Rosa finalmente chega à casa de seus pais. A moça vem com o marido e o filho num carrão, quase que Generosa tem um troço. Rosa apresenta seu filho e pede perdão. Quando todos estão reunidos, Rosa fala em Tomé e Tina acaba saindo da sala. Boanerges, Emereciana e Belinha endereçam os convites de casamento. A noiva chama a atenção do pai quando ele tenta colocar política no meio do seu casório. Justino, Neco e Pepa escrevem os seus convites. O coronel dá cara de bulldog velho implica com alguns convidados, mas Neco passa um pito em seu pai e manda ele se orientar. Tina se encanta com seu sobrinho. Ela desabafa com Rosa, afirmando que Tomé sofreu muito por causa dela. Rosa tenta consolar a irmã. Rosa convida a Tina para ir morar em São Paulo com ela e diz que levará seus pais também. Rosa diz que quer muito criar o filho dela junto ao de Tina. A jovem viuvinha aceita o convite da irmã abastada. Joaquim conta como foi o negócio da fazenda para Boanerges. Quando eles falam sobre política, Luiz apoia a candidatura do primo. Boanerges descobre que Edmundo foi ver a criação de gado. O coronel sai apressado atrás do médico que pode levar uma carreira das vacas que acabaram de parir. E é dito e feito. Nesse momento, o pobre do Edmundo corre como se não houvesse amanhã de uma vaca e acaba rasgando seus fundilhos na cerca. Na casa grande, o médico se recupera do susto e se preocupa com o casório, que será no meio do pasto na divisa entre as fazendas. Zé da Estação ensina o código Morse para Chico. O vendeiro acha difícil, mas garante que aprenderá. Bina reclama porque Zuca não aparece mais na casa dela. Zé lembra a sua mulher atribulada que Zuca casou e não mais viverá socada ali naquele hotel, e sim na casa que ela comprou.
Ele manda que a mulher pare com essa história, porque tudo isso já deu o que tinha de dar. Boanerges garante ao primo Joaquim que jamais vai se acertar com Justino. Nesse momento, Justino procura Boanerges para um acerto político. Cismado, Boanerges pergunta qual é a novidade. Justino diz que vai apoiar a candidatura de Boanerges, o deixando surpreso. Justino explica que depois de uma longa conversa com seu filho, entendeu que o melhor para todos é que eles unam suas forças agora. Neco fala que todos vão lutar juntos e até Joaquim se empolga com a conversa. O vigário avisa que se houver mesmo essa união, ele fará pregação em sua igreja. O vigário sugere que eles convidem Chechel para ajudar na campanha, mas Boanerges se recusa, afinal de contas, pau que nasce torto, morre torto. Dr. Teles conta as últimas de Chechel, o vira-casaca interesseiro, e o vigário volta atrás no que ele havia dito. Boanerges se incomoda com a risadagem das mulheres na cozinha, mas os amigos dizem que elas devem estar conversando bobagem, como é o costume de todas as mulheres. Enquanto isso, Pepa e Ciana morrem de rir falando de seus maridos, e pensam que mandam em alguma coisa, mas são elas que conseguem tudo no final. Como de fato é, né mesmo? É claro! Pepa dá umas aulas para as novinhas aprenderem a dominar seus maridos. Belinha confessa que tem medo do casamento, mas Zuca e Pequetita tentam acalmá-la. Tobias não aceita o convite do cunhado para morar em São Paulo. Ele diz que não troca a vida no sítio de jeito nenhum, mas promete ao cunhado que com certeza vai visitá-lo. Generosa não se mostra muito animada para morar com Rosa, mas a filha diz que com o tempo ela vai gostar. Generosa diz que nesse caso irá visitar e dependendo do que achar decide depois. Durante a conversa, Justino e Boanerges discutem por tudo. Ciana diz que é por isso que a cerimônia do casamento será na divisa das fazendas. No outro dia, a briga entre os dois continua. Justino e Boanerges passam o olho na montagem da festa no campo e temem que a chuva caia. Justino sugere que eles tirem a sorte para decidir, mas o coronel não aceita, porque já se lascou numa dessa, no começo da novela. Rosa, Tina e Generosa visitam Ciana e apresentam o neto. Generosa diz que vai para São Paulo visitar a filha, e se gostar, talvez more por lá. Zuca pede que Luiz espere o casamento de Belinha para anunciar a sua gravidez. Zuca diz que está tão feliz que tem medo de acordar e ver que tudo era um sonho. Chico garante a todos que podem ir ao casamento, que ele vai cuidar do hotel. Minha gente, vocês são muito pirangueiros, né? Não dá pra contratar ninguém pra ajudar um dia só não, é? É verdade. Joaquim estranha ver Nastácio trabalhando na venda. Ao saber do caso, o empresário diz que vai conversar com Boanerges sobre a injustiça que ele cometeu. Nastácio diz que não quer voltar para a fazenda, porque vai para a cidade estudar. Zaqueu diz que ele sonha em ser advogado como Luiz. Joaquim se comove com a garra do rapaz e o contrata para trabalhar como motorista. Joaquim diz que se ele quiser, se prepare, pois estará partindo junto com eles depois do casamento de Belinha. Nastácio pensa que está sonhando, mas Zaqueu o belisca para mostrar que tudo é real. Mariquinha diz que sua vida de casada está ótima, mas teme que Tobias só goste se ela tiver um filho homem. Pepa a tranquiliza, afirmando que ele vai amar do mesmo jeito se for menino ou menina. Chechel, com cara de cachorro que caiu da mudança, pergunta pelo convite e reclama de não ter sido convidado para o casamento. Neco ri e explica que Boanerges convidou a gente dele, e Justino idem, e como ninguém sabe de que lado ele está, ficou sem o convite. Na venda, toda a caboclada se surpreende ao ver o amigo Justino e o amigo Boanerges juntos fazendo campanha. Estava tudo indo muito bem até que os dois começam a cachorrada típica deles, Mas no final eles se acertam. Belinha experimenta o seu vestido de noiva. Neco chega bem na hora, mas Ciana e toda a mulherada o expulsa dali. Neco sai reclamando e fica sabendo que Belinha estava experimentando o vestido. Luiz disse que se ele viu alguma coisa, negue, porque senão esse casório é bem capaz de não acontecer por causa disso. Ritinha fica preocupada e pergunta se Neco viu Belinha vestida de noiva.
Neco jura que não viu Belinha vestida de noiva. Belinha se acalma quando Ritinha lhe diz que o noivo jurou de pé junto que não viu nada. Macário é avisado que será transferido para Vitória, onde ele não terá como usar sua influência política para forçar sua absorção. O capitão Carteiro fica desconcertado. Justino e Boanerges relembram o passado e acabam falando de Tomé. Depois todos relembram de Tomé com muito carinho. Chega o dia do casório e Neco está uma pilha de nervos. Pepa e Mariquinha tentam acalmá-lo, mas Justino, como sempre, não é uma peste e vai colocar o filho mais nervoso. Ciana e Boanerges se emocionam ao ver Belinha vestida de noiva pronta para ir ao casamento. Bina pede que eles parem de chorar, mas Boanerges diz que não tem como não se emocionar, pois ela é sua única filha. Emocionada, Belinha abraça o pai e diz que o ama. Mesmo sem ter sido convidado, enxerido que nem peido de véia, Chechel vai ao casamento e senta na primeira fila. Justino pensa em expulsá-lo, mas Neco não permite. Belinha se atrasa e Justino atormenta o juízo do filho, lhe dizendo que Boanerges deve ter desistido de casar a filha mais ele. Deve ser um tormento mesmo esperar dentro dessa roupa de baixo num sol quente e escaldante como esse, não é mesmo? O carro de Boanerges quebra a caminho do casamento, para o desespero de todos. O coronel tenta de todo jeito consertar. Bina sugere ir a pé e Belinha reclama que está suando muito. Ciana perde a paciência e diz que ela mesma vai fazer esse carro pegar. Depois de discutirem, é Ciana que faz mesmo o carro funcionar. No altar, Neco se preocupa com o atraso de Belinha e Justino continua dizendo que Boanerges deve ter mudado de ideia. Mas finalmente o carro da noiva chega para o casamento, para o alívio do pobre do noivo, né? Emocionados, Ciana e Boanerges nem acreditam que a filha está prestes a casar. O coronel conduz sua filha até Neco, que espera ansiosamente sua noiva. No altar, Boanerges entrega a filha para Neco e manda que ele cuide muito bem dela. O vigário dá início à cerimônia e Neco e Belinha finalmente se casam. Pouco tempo depois, Boanerges aconselha Neco e Belinha antes de saírem em lua de mel. Generosa, Felício e Tina também se despedem de Tobias e Mariquinha e seguem junto com Rosa e sua família para o Rio de Janeiro. Antes de Nastácio partir para o Rio de Janeiro, Boanerges lhe dá uma boa quantia em dinheiro e se reconcilia com ele. 10 meses depois, Boanerges conta para Ciana que Justino vive se gabando porque Pepa está grávida novamente, enquanto ele está com um espanholzinho no colo. Emereciana aproveita e revela para Boanerges que ela está grávida de novo. É a rapinha da rapinha do Tacho que vem aí. Boanerges se assusta com a notícia, mas também se alegra muito. O bebê de Mariquinha é um menino como Tobias tanto queria. Felício conta para Zaqueu que está muito feliz e que Tina está no Rio de Janeiro e se ajeitou com a irmã e não pretende voltar mais. Generosa reza por Tina e por sua família. Zuca e Luiz têm uma menininha e Bina diz pra Zuca que ela tem que ter muito cuidado, já que a menina é de 7 meses, tá bom. Tempos depois, num comício, Neco fala da roubalheira na política, afirmando que eles precisam mudar essa triste realidade. Neco apresenta Boanerges como candidato a deputado estadual. Belinha não gosta de esperar por Neco, mas Ciana diz que ela já sabia que seria assim quando se casou com ele. Belinha sente as primeiras dores do parto e diz para sua mãe que gostaria muito que Neco estivesse ao seu lado. Boanerges faz um discurso emocionado e é apoiado por todos os eleitores. Enquanto isso, Belinha dá à luz ao seu primeiro filho com Neco, que está num comício.